Definida a presidência da República para os próximos 4 anos, o Congresso Nacional retoma seus trabalhos e no plenário do Senado, uma reflexão profunda de como fica o país depois do processo eleitoral de 2014. E é essa pergunta que também nós fazemos aqui no programa Argumento aos nossos senadores. Nessa edição, você ouve a opinião do senador Cacildo Maldânia. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Como é que fica o relacionamento de situação e oposição no Congresso Nacional depois de uma eleição de margem tão pequena para a eleição da presidenta Dilma? Eu acho que até a própria presidente, no falar à nação depois do resultado, ela reconhece isso, que a coisa apertou. Se houvesse uma diferença, até eu diria grande, o maior, isso de uma certa maneira conduziria para haver uma certa preguiça em enfrentar alguns dilemas pela frente. Mas como a coisa chegou meio equilibrada, meio dividida, isso faz com que não se descanse, não se cruze os braços e é preciso agir. Acho que esse é o momento não só do diálogo, mas de tomar medidas que, na verdade, venham para que o país, de um certo modo, possa buscar uma reativação da estagnação para enfrentar o que está aí. O mundo está observando e para voltar a investir, para voltar a acontecer, para gerar produção e, com isto, ajudar na manutenção do emprego, gerar melhor e combater a inflação, precisa fazer esse enfrentamento, oferecer essa credibilidade. E de que maneira? Tomar algumas atitudes. Desburocratizar o Brasil. Gasta-se muito para entender o emaranhado da legislação brasileira. E atender as demandas dessa e isso, burocracia, se não for ao né? encontro disso, para desburocratizar, quer dizer, reduzir, simplificar, para depois encontrar isso guarida, se não for ao encontro disso, fica difícil. Ou seja, senador, da forma como o senhor está colocando, vê se eu estou entendendo direito, vai estar em pauta no cenário político brasileiro temas que vão vir da campanha. E o primeiro deles que vem com força são os temas referentes à questão econômica. Vamos ter que falar de reforma tributária, vamos ter que enfrentar os desafios que geraram tantos impasses e embates durante a campanha. E essa polarização vai se ver também aqui nessa casa, a hora que esses temas passarem por aqui, porque há reformas que precisam do Congresso, né? Sem dúvida alguma. Então, além da política, da própria reforma política, que a contribuição de empresas, essa questão toda gerou isso aí, o que está acontecendo, podemos até analisar, mas a questão econômica, a questão da credibilidade, a questão da desburocratização, a questão de ter confiança de como é que vai se enfrentar os próximos anos. Quer dizer, essa visão ela tem que ser aberta, tem que ser caracterizada. E o Pacto Federativo, essa descentralização, que o governo federal tem que ser um regulador e não um centralizador, para poder transferir essas responsabilidades para que os estados e os municípios então possam atender a creche aqui, a saúde lá, atender as pessoas e não fazer filas para virem aqui e, como se diz, haver o beijamão, descentralizar isso, dizer, na prática, com propostas claras. Se isso não ocorrer, e também nessa questão da transparência, da questão dessa onda que existe aí de passar a limpo, essa transparência, essa gestão da coisa pública, de haver esse sentimento de impunidade, muitas vezes leva à desilusão às pessoas. Então, eu acho que aí é um momento de haver, como você me falou até antes de começarmos, de haver esse terceiro turno. Houve o segundo, acho que é um terceiro turno se não acontecer essas questões todas. Tem de passar ali para o Brasil. Esse teste começa ainda esse mês de novembro, porque nós temos aqui na casa, em pauta, a indexação da dívida dos estados, a mudança desse indexador. Isso já começa a entrar nesse ambiente que o senhor está dizendo? Esse já é um dos movimentos que vai ajudar a explicitar o que teremos daqui para frente? Sem dúvida alguma, e eu acredito que ainda a questão da indexação, esse novo índice, né, tem que ser pactuado ainda este ano.
não deixar para o ano que vem. Nós temos que entrar 2015 com coisas mais claras. Aliás, isso a sociedade quer ver. Isso nós todos, quer dizer, os que investem, os que olham de fora, olham o Brasil, algumas linhas claras, definidas, para poderem decidir o orçamento do ano que vem, quer dizer, o orçamento das empresas, dos que investem, dos fundos internacionais, se querem olhar o Brasil, como é que está, o Brasil fica na América do Sul, do continente, como é que é possível, quais são a questão da segurança jurídica. Então, isso ainda temos que avançar este ano. E, ao mesmo tempo, passar a limpo essas questões todas, que sabe até aquela questão que houve na Itália, uma época, das mãos limpas. Isso tudo vai refletir. Dói, mas precisa enfrentar isso, sem dúvida alguma. Nessa semelhança com a Operação Mãos Limpas, caímos nas questões da Petrobras. É isso, senador? Isso, sem dúvida alguma, tem reflexos internacionais. O senhor, na sua expectativa, esse é um ingrediente que entra mais claramente no cenário político em quanto tempo? Se não der sequência a isso, se tentar obstaculizar ou tentar interromper ou deixar isso ir a passos lentos, prejudica o Brasil. Eu acho que isso tem que ir, como se diz, doa quem doer, tem que avançar, tem que clarear, dizer que estamos encontrando e aí unindo daqui e de lá, e estamos buscando 2015, os próximos anos, com perspectivas. Tentar buscar esse consenso, esse diálogo, trazer isso e passar a limpo, trazer um novo país. Eu acho que é o início de uma nova fase. Sei que não é fácil, mas tem que induzir que não vale a pena tentar passar para trás algumas coisas. Quer dizer, a questão pública, a rede pública, ela tem que ser muito preservada. Eu acho que essa cultura, ela precisa prevalecer no Brasil. Precisa inserir no processo e para conseguir fazer com que o Congresso Nacional, todos fiquem alertos para isso. E clarear isso na segurança jurídica em todos os sentidos. É o Pacto Federativo, é a desburocratização, é a segurança do investimento, é a simplificação e a transparência. Essa transparência com mudanças no campo político, que isso sim não será agora, mas são propostas claras para o início do ano que vem, mas nessa transparência é uma questão fundamental, sem dúvida alguma. A maneira como a presidente Dilma se adiantou em questão à reforma política. Depois das urnas, no primeiro discurso, ela já falou em reforma política. Falou, inclusive, numa consulta à população. Como é que o senhor interpreta esses dados? Primeiro, nós vamos ter ambiente efetivamente, porque também não é raro a gente ver, em início de governo, o presidente falar em reforma tributária e reforma política. Também não é a primeira vez que a gente vê isso. E essa questão da possibilidade de consulta popular, isso de alguma forma é um caminho que pode bypassar uma reflexão que poderia ser feita aqui na casa ou não? Isso tem mesmo ambiente para acontecer agora? Foi o que foi sinalizado, concretamente é o que virá? Como é que o senhor está vendo essa informação? Eu diria que com essa representação diversificada que existe no Congresso Nacional, esse novo time que veio, eu acho que temos que buscar primeiro passar por aqui, porque quem chegou ungido pelo voto popular. Chegou ungido. Então eles têm que ter essa responsabilidade do novo Congresso, refletir essas novas saídas para o Brasil. Eu acho que tem que passar por aqui, eu acho que isso é fundamental. Porque se levar de novo, o povo participou agora. Participou. Agora, por que nós elegemos representantes se vai devolver a bola para nós? Eu acho que não é uma questão da nova constituinte, é buscarmos o que está aí e botar em prática. Precisar fazer algumas emendas à Constituição e os que chegaram têm poderes para isso. Então, o debate, porque ninguém tem maioria sólida hoje. Então, você constrói aquilo que seria um consenso nacional. Se você sair em conjunto, consenso nacional, para levar o Brasil aquilo que está se sentindo, e a própria presidente notou isso, que tem que mexer, em função de que a diferença ela foi apertada, o Brasil, para você unir o Brasil, você tem que levar isso. Para trazer, para ver um plebiscito agora nessas questões, e nós vamos tentar embarrigar, quem sabe, algumas coisas. Eu acho que não é o melhor caminho. Acho que o povo votou, ele quer ouvir agora uma resposta dos seus representantes. Eu acho que temos que partir para a prática, não querer. Eu acho que o enrolation não é muito salutar nesse momento. Vamos agir. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa.
E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento e você está convidado a participar enviando sugestões e críticas para 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou acessando senado.leg.br/TV. Até a próxima.